Muitas pessoas acreditam que o ambiente hospitalar é local de trabalho apenas para médicos e enfermeiros. Mas sabemos que as profissões da área da saúde, quando conectadas, podem gerar muito mais resultados positivos do que de forma isolada. Então, qual seria a função de um dentista dentro de um hospital? Hoje nós vamos conhecer um projeto que tem como objetivo mostrar ao aluno os benefícios de trabalhar junto a uma equipe multiprofissional e os benefícios disso para o paciente. Além de minimizar os riscos de infecção, a odontologia hospitalar melhora a qualidade da vida do paciente e diminui o seu tempo de internação. Quer saber mais sobre esse projeto? Então fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. O projeto Odontologia em Ambiente Hospitalar tem como objetivo mostrar aos alunos um outro lado da profissão. Fora dos consultórios odontológicos, a rotina é outra. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor Ferdinando de Conto, cirurgião bucomaxilofacial. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Quando vemos uma cena como essa de um ambiente hospitalar, não temos ideia do número de profissionais de diferentes áreas que estão envolvidos no cuidado ao paciente. Ter um cirurgião dentista, por exemplo, atuando em conjunto com os médicos, tornou-se fundamental. Além de minimizar o risco de infecção, também promove o atendimento completo ao paciente. Jaqueline Colasso, formada em odontologia pela UPF, fala sobre a importância dessa parceria com outras profissões no ambiente hospitalar. É muito importante porque o conhecimento da anatomia bucal ela vai se dar mais pelo dentista. O dentista ele vai saber identificar quais lesões tem na boca, se os dentes estão comprometidos, se não estão. Então isso é algo específico do dentista. Então é muito importante porque às vezes o paciente ele tem uma queixa ali bucal e o médico pode identificar, pode ter dificuldade na identificação dessa lesão, tá? Então muitas vezes ele tem uma mucosite, uma ardência bucal e o paciente ele relata dor e o médico ele vai sentir uma dificuldade nessa avaliação. Então o dentista ele vai ser fundamental nessa avaliação específica. Muitas doenças bucais elas podem refletir doenças sistêmicas, como muitas doenças sistêmicas elas podem refletir em algumas doenças bucais. Muito além da parceria, os dentistas que têm a oportunidade de trabalhar em ambiente hospitalar descobrem um outro lado da odontologia. Eu vejo como importante na minha vida profissional, muito profissional isso, que o crescimento, eu vejo que a odontologia ela não é só boca, a gente tem um papel fundamental na saúde geral do paciente, né? Estar próximo do paciente em ambiente hospitalar é uma forma de mostrar o quanto a integração entre profissionais é importante. É uma troca entre quem trabalha e entre quem é cuidado. Professor, tudo bem? Excelente você. Seja bem-vindo, tudo bem. Muito obrigado. Professor, a presença do cirurgião dentista dentro do hospital é uma rotina há muito tempo. Tá. Da onde surgiu ou quais foram os primeiros aspectos observados que levaram a essa decisão de que agora, então, nós teremos também uma outra atuação do dentista dentro do hospital, que é mais na rotina dos pacientes? Perfeito. Primeiro quero te agradecer o convite, né, da oportunidade de estar aqui conversando e fazer uma divulgação de um trabalho que ele não é novo necessariamente em universidade, é novo em prática nacional. A odontologia ela é inserida há décadas já dentro do hospital no sentido da especialidade da cirurgia bucomaxilofacial, onde trata os pacientes acometidos por trauma, lesões de cavidade oral ou até do complexo maxilar. E é cirúrgico, né? Que é cirúrgico. Essa especialidade sempre existiu. E, ao mesmo tempo, as pessoas internadas também, porventura, já passaram por dor de dente, por uma questão afta. Então, o que sempre existiu? Pacientes com necessidades e os pacientes podiam, ora, estar internados ou não internados. O profissional que trata de trauma, ele é um profissional oriundo da odontologia, então ele circula dentro do hospital e quando um paciente tem alguma intercorrência dentária, é chamado esse colega. A evolução do atendimento com as pessoas na saúde, de uma forma
mais ampla e interdisciplinar, fez com que o hospital não fosse fosse entendido por todas as pessoas que o espaço de um hospital não é exclusivamente para o médico, para o enfermeiro, que é o clássico como as pessoas entendem. Porque as pessoas lá dentro, elas precisam de um nutricionista, elas precisam de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, de um psicólogo e outras tantas. Daí o surgimento das equipes multidisciplinares cada vez mais presente, né? Com certeza. E aí a odontologia também tem o seu espaço. E aí, entender que tem profissionais que cuidam da odontologia de uma forma essencial, cuidado nos dentes, a saúde bucal especificamente, foi a hora de fazer o resgate de profissionais que pudessem trabalhar dentro de uma rotina hospitalar, que ela é específica, bem diferente de um consultório, mas que pudesse cuidar e dar atenção para aquela parte do corpo humano. Até porque o cirurgião que já está dentro do hospital, ele está com a atenção dele e com o tempo dele ocupado por outras questões, né? Que não é essa rotina do cuidado com a boca. Exato, porque o hospital, se a gente pegar Passo Fundo como uma proposta, né, que tem dois hospitais de grande porte que recebem trauma, eles têm uma demanda tão forte para isso e que faz com que pacientes que tenham necessidade dentária, que não é pequena, mas que é uma necessidade específica, realmente saia da rotina de um cirurgião dentista, de um traumatologista que cuida dessa parte da bucofacial. Eu também fico imaginando, tu me corrige se eu estiver equivocada, mas assim, ó, às vezes o paciente ele chega no hospital e ele já tem um problema dentário. O fato dele ter um problema dentário não é o que vai fazer o dentista, nesse caso, atuar, mas como esse problema dentário pode vir a se agravar ou agravar outros quadros do paciente. E aí necessita de uma intervenção, correta? Perfeito. Por exemplo, eu posso ter um paciente que tem uma situação sem descaso de nenhuma parte. O paciente tem uma dor dentária e ele também é portador de diabetes. E, de repente, por uma questão de intercorrência do controle clínico dele, ele descompensa e chega a ter alguma intercorrência cardíaca. E precisa ir para o hospital. E ele vai para o hospital. Ele, por aquela necessidade, seja diabético, pela necessidade fisiológica dele ou do atendimento clínico, ele não tem como sair dali e continuar o tratamento dentário dele. E talvez aquela internação fique por um tempo grande. Esse tempo pode ser uma semana, pode ser 3 dias, pode ser um mês. E aquele dente potencialmente vai doer. E daqui a pouco, apesar da necessidade clínica, médica que ele tem, ele também vai ter uma outra situação que vai estar gerando um transtorno muito grande, que é a dor dentária, por exemplo. E aí, para isso, um profissional cirurgião dentista treinado para trabalhar dentro de um hospital. Porque senão aquilo pode infeccionar, pode agravar, inclusive, o quadro dele dentro do próprio hospital. Aqui, e neste exemplo que a gente deu, sim. E tem outras situações que aí podem fazer com que o paciente... Realmente, que a gente consegue hoje ter dados que conseguem encurtar o tempo de internação. Encurtar o tempo de internação? Sim. Como, por exemplo? O mais clássico são pacientes que vão para a unidade de terapia intensiva, né, que vão para a UTI. E eles ficam inconscientes, ficam sedados por um período longo. Então, se a gente analisar pacientes que estão conscientes sobre si, eles mantêm a rotina de higiene deles dentro do hospital. Então, eles manteriam em casa. Mas pacientes que estão sedados, eles não têm possibilidade de fazer esse cuidado. A equipe de enfermagem tem uma rotina já inteira para o corpo do paciente. O médico provavelmente está cuidando daquelas especialidades onde o paciente tem carência. E aí, se a cavidade oral não tiver atenção, ela vai juntar placa e aquele acúmulo de placa potencialmente pode aumentar níveis de infecção e, em alguns casos, gerar até uma pneumonia aspirativa. E se gerar uma pneumonia aspirativa, além da condição clínica piorar, o tempo de internação vai ser prolongado. E aí atua o profissional. Justamente para evitar esse tipo de situação. E hoje existem dados, nós temos inclusive um projeto, como já vem há alguns anos, tem publicado artigos, tanto em revistas de extensão ou técnicos específicos, de locais onde tem atuação hospitalar, a média de tempo de internação de pacientes sem odontologia hospitalar e com odontologia hospitalar tem reduzido em alguns centros já avançado com esse serviço. Professor, hoje existe uma legislação que indica a formação dessa equipe multidisciplinar com a presença do dentista. Isso. Essa legislação é recente? É. Ela vem passando por tramitações em Congresso e
recentemente tem sido uma portaria normativa da presença de um cirurgião dentista dentro de alguns espaços do hospital, como o TI, por exemplo. Então, hospitais no Brasil, de uma forma geral, já têm se movimentado em contratar profissionais da odontologia justamente para esse fim. Hoje, em Passo Fundo, nós temos algum hospital que já fez essa contratação efetivamente? Efetivamente, não. Assim, O que acontece é que, como nós temos a universidade, essa situação que a universidade, os hospitais atuam muito como hospital-escola, a gente tem essa situação. Surgiu nós aqui na universidade acompanhando esse movimento nacional, como estamos a propor esse tipo de trabalho junto aos hospitais, os hospitais também acompanhando, e a gente simplesmente uniu as situações. E a ideia realmente é fazer essa aproximação e talvez até ser um celeiro de formação a curto prazo. Que bacana. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas antes do intervalo vamos conferir o depoimento da Eduarda, que é acadêmica do 10º nível de odonto e integrante do projeto. A grande diferença do projeto de extensão é que os graduandos eles saem da sua zona de conforto. A gente está lá na universidade, sempre nas clínicas, os pacientes vêm procurar o atendimento, não é como aqui, a gente vem até o paciente. A gente vindo até o hospital, a gente tem o contato direto com o paciente, nos leitos. É uma experiência totalmente diferente que a gente vivencia na universidade. Assim, a gente consegue perceber que o paciente ele não é só uma parte, a boca. A gente sabe dizer, senta na cadeira, vamos olhar a boca, né? A gente consegue ver o paciente como um todo. Eu acredito que o projeto de extensão, ele contribui muito para a nossa formação. A gente cria uma identidade profissional, uma identidade pessoal, que quando a gente sair da universidade, a gente vai conseguir olhar o paciente com outros olhos, oferecendo ao paciente um tratamento integral, não olhando apenas a boca, né? E sim ele na forma como pessoa, como todo. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de extensão que busca mostrar ao aluno de odontologia a importância e os benefícios de atuar em uma equipe multiprofissional. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor Dr. Ferdinando de Conto, cirurgião bucomaxilofacial. Mas antes, você acompanha mais uma edição do Fique Sabendo. A gente aprende desde criança que devemos cuidar dos nossos dentes. Hoje, sabemos que esses cuidados com a boca têm grande importância também para a recuperação de pacientes em hospitais. Mas você sabe quais são os problemas que mais ocorrem? São a mucosite oral, uma inflamação na parte interior da boca, a cárie nos dentes e a perda dentária. Os pacientes oncológicos que tratam o câncer são os mais sujeitos a essas complicações. Professor, que interessante a fala da aluna no final do bloco anterior, quando ela mostra essa noção de como a odontologia, que a gente entende que é uma coisa muito de consultório, muito pontual, afeta todo o funcionamento do corpo e como tudo isso está integrado, né, dentro de um processo, por exemplo, hospitalar. É nessa linha quando eu falei que tu tens que, o cirurgião dentista que entra lá, ele tem que entender uma rotina. E, às vezes, uma questão de prioridades, onde, de uma forma geral, a gente prepara os alunos na academia para que eles salvem um dente a qualquer custo. E, às vezes, quando um paciente está internado, tu precisa inverter essa ordem, porque aquele dente é o que está causando a patologia do paciente, ou está piorando Está o afetando quadro de diretamente o comorbidade quadro do paciente. Então, a gente tem que inverter a sequência, aquilo é o mais importante. Às vezes se segue com extração, às vezes não, se faz um tratamento paliativo para poder, quando ele sair daquele quadro e ir para um ambiente odontológico,
Até isso é interessante entender que o fato de ter um profissional da odontologia no hospital não quer dizer, eu estava fazendo minha prótese e eu vou continuar fazendo agora minha prótese enquanto eu estou internado ficar esse mês. Não, existem limites e bom senso. Onde, como bem que tu colocaste, Biana, é trabalhar com que o paciente fique tratado como um todo. Então, para aquele momento, saudável. A condição bucal dele está interferindo com a condição de saúde dele. E aí a gente fazer o contexto. Então, aí nós temos dois aspectos bem interessantes. Um é essa visão sistêmica, que a área da saúde cresce, ganha cada vez mais, porque todos os profissionais e projetos que a gente recebe aqui, de alguma forma, lembram dessa necessidade de entender o sujeito como um todo, né? E das profissões trabalharem juntas. E uma outra visão é a visão do próprio profissional dentista, né? Que esse profissional, por exemplo, não vai mais trabalhar dentro de um consultório, ou vai trabalhar eventualmente dentro de um consultório, que a rotina de trabalho, que a lógica de horários, que tudo muda muito, né? É uma nova visão da própria profissão. É uma oportunidade dele fazer a releitura do processo que de forma convencional ele foi criado. Eu concordo, é muito interessante. A demanda, normalmente, se tu fores analisar, quando até não fique sabendo, agora que deu esse quadro, mostra que tem pacientes do grupo da oncologia. Eu antes citei um problema de um paciente com uma questão clínica. Depois eu citei um paciente que está internado na unidade de terapia intensiva. E agora eu fico sabendo, nos trouxe um da oncologia. E se tu pensares, quantos pacientes no hospital estão internados na área oncológica? 50, 60? Quantos estão em leito de UTI? E eu também fiquei pensando, aí os telespectadores talvez vão lembrar do que eu estou falando, a gente assiste um monte de séries sobre medicina, sobre saúde, né? Tem uma famosa de diagnósticos, né? Que tinha um doutor que fazia diagnósticos. Eu fiquei pensando o quanto esse aluno, convivendo com esses quadros clínicos super complicados, podem aprender relações que às vezes a faculdade não mostra porque são exceções ou porque não são corriqueiras do consultório, né? E que ali ele começa a enxergar relações inimagináveis entre o corpo todo e a boca do paciente. Justo. A proposta do projeto foi justamente fazer esse resgate. É entender uma questão de respeito onde, em momento algum, um dentista é mais importante, ou um médico é mais importante, ou um enfermeiro. O paciente tem uma necessidade e aquela necessidade é importante. E para determinada situação de necessidade, aquele profissional, naquele momento, é mais importante. Perfeito. E daqui a pouco ele atuou, e outro vai ser importante para o restante. Então, é uma situação muito legal de respeito, de troca e de todos estarem centrados para um objetivo maior, que é o bem-estar do paciente como um todo. E é isso que o projeto tentou fazer esse resgate, fazer com que chegasse no amplo. Tu me relatou um pouquinho antes da gente começar o programa de que esse projeto ele tem uma ideia, ele surge de uma trajetória bastante longa de algum grupo de professores que tenham envolvido com esse olhar mais sistêmico da área da saúde, né? Tu quer relatar para nós um pouquinho sobre isso? O projeto, na verdade, é uma das coisas que eu comecei na universidade, isso é 2003, vinha muitos alunos me pedindo fazer estágio no hospital, queriam trabalhar no trauma, na cirurgia bucofacial. Então, por anos, a gente seguiu um projeto de extensão de cirurgia, específico para aquela área da odontologia. Essa vivência hospitalar, passado com as necessidades ou movimentos, tanto de nacional quanto de academias, né, direcionando para que os alunos entendessem o todo, e necessariamente podia ter alguém que queria estar em hospital, mas não queria fazer cirurgia bucofacial, ou que tinha entendimento como gostava de olhar o paciente, ou tinha uma predisposição a estudar o paciente como um todo, mas não queria fazer cirurgia, mas queria estar no hospital. E não tinha espaço para isso. Então, a gente foi fazendo com que esse projeto, desde 2003, era renovado, e tem um momento que eu acho que em 2013 ou 2014, que a gente trocou o nome do projeto, que originalmente era um projeto de prevenção do câncer de boca, para atendimento em ambiente hospitalar. Ou seja, nós já fazíamos aquilo... Mesmo antes da legislação. Mesmo antes. Nós já fazíamos aquilo, mas nós tínhamos um foco muito fechado, específico para a área. E aí, quando a gente fez isso, 2013, 2014,
não só a gente mudou a característica, manteve o que nós fazíamos, abriu mais vagas para estagiários, e aí o projeto só foi sendo alimentado, autoalimentado, e as especialidades, isso é muito importante, os hospitais, hoje, meu Deus, nos respeitam demais, os colegas, os profissionais da área da medicina contam conosco, nos pedem avaliação, e a gente faz um movimento bastante intenso, tanto que... Bom, nós falamos aqui dos alunos, eu acho que agora vamos conferir quais são as ações praticadas pelos alunos do projeto nos hospitais e o quanto ele impacta na vida de quem faz parte desse projeto. Quem conta isso pra gente é a Érica, que é bolsista do projeto. Então, a gente vai até o leito dos pacientes e a gente faz uma triagem, uma avaliação da condição de saúde geral deles. Depois a gente faz um exame clínico, da inspeção da cavidade bucal, a gente faz bastante prevenção de câncer, então explica a influência dos hábitos como o cigarro, o álcool, na saúde bucal do paciente, a relação também de problemas sistêmicos que podem acarretar em problemas de saúde bucal, né? O projeto ele influencia muito na nossa vida pessoal e também profissional, porque mostra uma realidade social totalmente diferente que a gente está acostumado nas clínicas, né? E eu acho que, como acadêmico, eu ganhei muita experiência. Então, a gente também tem o contato com outros profissionais da saúde, né? O que agrega muito na nossa formação profissional. Bom, professor, vou abrir para as palavras finais e desejar uma vida longa ao projeto, né? Eu te agradeço. Eu entendo esse espaço, desde o espaço que foi aberto aqui pela TV, ao espaço, quando eu comentei antes, que a medicina nos abre, ao espaço que a universidade nos abre, é pensar tudo de forma integral e dinâmica. E esse dinamismo, eu particularmente vou te dizer, eu acho que quando eu olho para esse projeto, eu acho ele pequeno. Ou minha cabeça pensa mais do que deveria, ou a gente está sempre querendo melhorar, onde ele pode cada vez estar mais agregar mais profissionais da odontologia, mais profissionais das outras áreas da saúde. Ou seja, eu acho que um espírito de autocrítica e de expansão e de dinamismo deve fazer com que todos os projetos da universidade cresçam, o nosso inclusive. Então, é uma experiência que ao longo dos anos eu continuo, eu não consigo largar a extensão, a gente vai agregando cada vez coisas mais aqui dentro da universidade. Que é um contato direto com a realidade, né? Mas são relatos como o da Érica, agora que acabou de nos mostrar, que faz com que eles vejam uma universidade além deste espaço que a gente está aqui. Então, eu gosto muito do projeto, como eu te disse, ele tem muito respaldo e o teu desejo de que o projeto tenha vida longa é o mesmo desejo de quem está lá dentro. Recentemente eu encontrei um ex-estagiário de muitos anos e ainda perguntou se o projeto continuava. Então, a ideia é que a gente continue, sim, e tenha mais frutos. Eu possa voltar num segundo momento aqui, te mostrar que a gente expandiu mais ainda do que a gente já tem hoje. Que bacana. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom, hoje nós descobrimos como as profissões são dinâmicas, podem mudar, se ressignificar e nos ajudar a construir espaços melhores. Hoje na área da saúde, mas vocês vão ver ao longo do Universidade Aberta nós falarmos de outras áreas que passam também por essa transformação. Se você gostou do programa, pode assistir a reportagem em nosso site, nextjor.com.br, e ele na íntegra está disponível no nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outros projetos ou pesquisas realizados pela Universidade de Passo Fundo e que impactam a vida das pessoas, como você que está nos assistindo. Eu te espero. Até lá!